querido. Seja bem-vindo conosco nesse dia 16 de abril de 2020, para mais uma vez estarmos dando continuidade neste caminhar que Deus tem colocado ao nosso coração. Não saia daí, nós vamos louvar ao Senhor e assim daremos continuidade nesse dia de adoração e graça ao nome do Senhor Jesus. Que Deus possa ser louvado nesta noite na tua casa, e eu sei que Deus fará muitas coisas durante esse período que está falando aos nossos corações. Que você possa estar disposto a fazer a vontade de Cristo aonde você estiver, e eu sei que Ele vai fazer muitas coisas na sua casa, na minha, na nossa casa, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor para a glória e para a honra do nome dEle nesta noite. Aí na tua casa se coloque de pé e nós vamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus neste momento, para a glória do nome do seu Filho amado. Aleluias. Aleluias, graças a Deus. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é grande e poderoso, aquele que nos dá a vitória. Aleluias. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor a quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias, aleluias, Deus. Aleluias, nós somos dependentes do Senhor, dependentes da tua graça, da tua glória, da tua misericórdia sobre nós, do teu amor que é infinito, Senhor Deus. Aleluias. Glória a ti, Deus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero, o que mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios,
A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos, Senhor. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, Senhor, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta adoração a Deus. E Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, Senhor, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abra o meu coração. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável e totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, quão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos. Queria que você orasse comigo agora nesse momento. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos
pela oportunidade de estar diante da Tua presença para Te engrandecer. Em dias difíceis, Deus, que todos nós temos passado, a terra toda tem passado, nós temos motivos para nos alegrarmos diante da Tua presença e dizer que estamos aqui para Te adorar e para Te engrandecer. Seja conosco, guarde-nos, Deus, de todo mal. Livra-nos, Deus, dessa peste perniciosa que corre a terra. E que possamos fazer a Tua vontade dia após dia. Por mais difícil que seja, Pai, tudo o que nós venhamos a fazer não é nada perto daquilo que o Senhor fez, dando o Teu Filho amado por nós. Obrigado por esta oportunidade em louvar, engrandecer e magnificar o Teu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias, amados. É um prazer estar aqui com todos nesta noite para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então, estamos aqui para dar continuidade nesta caminhada à Terra Prometida. Sou o pastor Renato, para quem não me conhece, comunidade Família Cristã. Deus tem sido conosco neste lugar e eu sei que muito mais Deus vai fazer. Nós vamos agora dar a oportunidade para que você possa ofertar, dizimar, para que você possa cooperar com o reino. E eu sei que Deus colocará ainda mais isso no teu coração. Eu queria que você aí na tua casa pegasse a tua Bíblia, abrisse comigo no livro de Neemias. E eu quero trazer esse texto, já conhecido a todos nós, mas eu gostaria de ler esse texto de Neemias, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Isso muito me desagradou, pelo qual lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então, por minha ordem, purificaram as câmaras e tomei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, juntamente com as ofertas de cereais e os incensos. Também soube que os quinhões dos levitas os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido para o campo. Versículo 11. Então contendi com os magistrados e disse: Por que se abandonou a casa de Deus? Eu, pois, ajuntei os levitas e os cantores e os restaurarei no seu posto. Então todo o Judá trouxe para o celeiro os dízimos dos cereais, de mosto e de azeite. Amém. Amados, o livro de Neemias vem a restauração dos muros que cercavam Jerusalém. Toda a cidade destruída, desde o princípio do livro, ele vem contando a nós e deixando a história de tudo aquilo que Deus colocou no coração dele a fazer. E no capítulo 13 ele restaura a casa. Onde estão as coisas de Deus? Cadê os móveis, os utensílios que estavam aqui? E se você observar o texto, ele fala: cadê os levitas? Cadê aqueles que trabalhavam pela casa de Deus? E ele fala: vou restaurar todos eles. E restaurou todos, conforme diz o texto. E ele faz com que todos sejam colocados nos seus devidos lugares. E ao versículo 10, 11 e 12, ele começa a ditar a nós que depois de restaurado o posto, no versículo 12, então todo Judá, todo o povo, todos aqueles que estavam ali, se ajuntaram e trouxeram aos celeiros os dízimos de cereais, as ofertas de mosto e de azeite. Você que está na tua casa agora, está aparecendo aí na tua tela a conta bancária da comunidade família. Eu sempre digo isso: você não oferta para uma pessoa, você oferta para a comunidade. E eu sei que todos nós temos passado por situações difíceis, mas Deus é aquele que nos sustenta. Então eu quero te desafiar nesta noite a fazer a tua parte, transferir, depositar o teu dízimo, a tua oferta na conta da igreja que aí aparece para você. Tem o QR Code aí, tem o site também. Você pode entrar direto no site, através dele você vai chegar também nos mesmos caminhos para poder ofertar e dizimar. Que Deus possa tocar o teu coração para cooperar nesse momento tão difícil à casa de Deus. Que você possa fazer a tua parte, que você possa ter a oportunidade de trazer aquilo que é de Deus a Deus. E Deus prosperará ainda mais a tua casa. Faça isso com amor, faça isso com dedicação, faça isso com um coração voluntário. Não faça por obrigação, não faça porque o pastor Renato está aqui dizendo a você, ou qualquer outro que possa vir aqui a esses cultos que nós estamos fazendo, a essas palavras lançadas na internet, para que se achegue à tua casa e na tua casa vire um culto, porque o culto é aí. Não faça porque alguém diz, faça pela palavra, faça por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Cumpra a palavra e Deus te abençoará. E nesses dias difíceis, eu posso declarar a você, porque isso a Bíblia diz, que Deus é o nosso sustento, Ele é aquele que nos traz, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que executa tudo na nossa vida.
Então, nesta hora, que você possa anotar a conta bancária da igreja que aparece aí, o QR Code, se assim for para você mais fácil, ou entrar no site da igreja, ou se você, aos sábados, está tendo atendimentos aqui, se você quiser mandar o teu dízimo, a tua oferta aqui, também não tem problema, são poucas pessoas que estão aqui apenas para atender, mas você tem como fazê-lo, amém? Então, que Deus possa tocar o teu coração, nós vamos louvar ao Senhor, e você vai agora comigo orar. Quero orar antes deles louvarem, para que Deus possa tocar o teu coração. Oferte a Deus algo que lhe custe, não oferte resto. E Deus vai nos abençoar nesses momentos que nós temos passado, e Ele será o nosso sustento, como tem sido até hoje. Feche teus olhos mais uma vez na tua casa. Pai, seja louvado o teu nome através do dízimo e da oferta do teu povo. Que o Senhor possa abençoar a cada um e fazer a tua vontade sobre a vida deles. O teu nome seja engrandecido através do dízimo e da oferta do teu povo. O livro de Malaquias diz que, feito isso, as janelas do céu se abririam àqueles que fizessem voluntariamente, de coração voltado a ti, sem obrigatoriedade, mas fosse com amor, e não fosse resto, mas fosse algo que nos custasse. Abençoa o teu povo e guarda nesse momento tão difícil, para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, e você tem esse tempo para anotar ou fazer a sua transferência, se assim desejar, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessa o Senhor, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Do dízimo e da tua oferta. Queria nesta hora trazer uma palavra ao teu coração. Eu sei que nós temos estado neste propósito, todos esses dias, nesse propósito de a caminho da terra prometida. Deus tem falado muito aos nossos corações com relação a essa palavra. Eu falei isso a semana passada e repito isso hoje. Acho que nós nunca vivemos um tempo tão oportuno para esta palavra como temos vivido agora. E a palavra de Deus ela é muito clara. Ela diz que nos últimos dias Deus se manifestaria ao seu povo de muitas formas, e Ele faria com que o seu nome fosse engrandecido. E eu quero crer, eu quero acreditar, eu quero ter fé suficiente para saber que Deus está aí na tua casa, para se manifestar, para fazer a vontade dEle, para fazer aquilo que é agradável a Ele. Esse tema, Caminho da Terra Prometida, já foi falado muito. Nós ministramos o mês de março, ministramos o culto passado. E hoje, depois do passar da Páscoa, vem este culto do qual eu queria levar essa palavra a você, 16 de abril de 2020. Eu tenho falado muito isso, é uma data que nós não vamos nos esquecer nunca mais. É uma data da qual nós vamos sempre nos lembrar dela. Pelas coisas ruins, sim, de que estão acontecendo no mundo afora, mas principalmente pela provisão de que Deus está sendo para todos nós. E eu sei que Deus está sendo provisão na sua vida e na sua casa. Abra a tua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 13, é o texto que eu comecei a ler a semana passada. Êxodo 13, do 20 ao 22, diz assim, acompanhem comigo aí. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem,
para os guiar pelo caminho. À noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante deles, do povo, a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Esse texto é conhecido dos nossos corações. Você já deve ter ouvido muitas passagens falando sobre esse tema. E nós vamos, durante o mês de abril, agora todo, falando sobre ele. Iremos finalizar mais ao final do mês. E afinal, o que é ir à terra prometida? O que é chegar a essa terra? Você que está assistindo pode pensar assim, mas pastor Renato, nos momentos tão difíceis que nós temos passado, como que eu posso ver a terra prometida? Eu te digo mais. Esse texto ele é muito admirável. Quando você pega esse livro, o texto de Êxodo, capítulo 13, esse texto ele é muito admirável. E ele nos oferece o povo de Israel no deserto. Poderia ficar aqui cultos e cultos, ministrando a você com relação a isso. Mas eu tenho que resumi-lo e trazer a você a essência daquilo que Deus tem nos dado neste lugar. A primeira coisa que vem aos nossos corações quando eu leio um texto desse: onde você está hoje? Na tua casa, confinado, trabalhando, correndo risco dessa epidemia que está aí fora? Onde você está? Qual é a sua real situação hoje? Porque nós vemos de tudo, ouvimos de tudo. Você está precisando do que na sua casa? O que você precisa hoje na sua vida? O que você precisa? Seus negócios, como vão? Como está a nossa casa? Esse texto, quando ele fala, quando Moisés entra com o povo no deserto, e esse texto fala que durante o dia vinha uma coluna de fumaça, durante o dia uma coluna de fogo, durante a noite. Esse texto traz algumas reflexões interessantes a nós. Porque quando o povo entra no deserto, duas coisas ficam muito claras para mim. E eu quero levar você a essa reflexão nessa noite. Nesse dia 16, eu quero que você reflita comigo com relação àquilo que Deus tem para todos nós. Se o povo parasse no deserto e olhasse para trás, eles viam o Egito. Hoje, quando você para na sua vida e olha para trás, o que você vê? O que ficou para trás? Pode ter ficado um casamento, pode ter ficado uma casa, pode ter ficado um lar, pode ter ficado um trabalho. O que se perdeu? Mas o povo, quando para, entrando no deserto e olha para trás, eles veem o Egito. E quando eles olham para frente, eles veem a terra prometida. Eles veem Canaã. O que você tem visto? Você tem olhado mais para trás ou mais para frente? Pastor Renato, mas o que ficou para trás é interessante. E mais do que isso, mais interessante ainda, porque o povo entra no deserto tendo o Egito atrás, a terra prometida na frente, a nova Canaã, habitada por gigantes, que eles teriam que tomar posse daquilo. Não foi simples, não foi fácil. Só que o povo parado no deserto, na hora que ele olha ao redor, o que ele vê? Areia. É deserto. Só tinha areia. Amados, enfrentar o deserto não é tão simples como pregar aqui. Enfrentar o deserto não é tão cômodo como se fala. Enfrentar o deserto tem muitas particularidades das quais nós podemos nos prender nelas. Essa ministração poderia levar dias. Para pegar todas as particularidades que ela tem, poderia levar dias. Mas Deus coloca isso muito forte no meu coração. Quando eu olho para trás, eu vejo o Egito. O Egito ficou para trás. No deserto não se produz nada. Nada se produz naquele deserto. Nada se prospera naquele deserto.
Nenhuma erva produz no deserto. Só tem areia. Muito calor durante o dia e frio à noite. Não tem uma gota de água naquele lugar, tanto que ao caminhar desse mês você vai ouvir isso, não tinha uma gota de água para o povo. Não tem água. Não tem erva, não tem água. Não tinha nada naquele lugar. Aí você fica se perguntando por que Deus levou o povo para aquele lugar. Aí eu te pergunto, por que Deus te levou ao deserto? Por que Deus levou a nossa cidade, a nossa nação? Por que Deus colocou o mundo inteiro de joelhos? Nunca se buscou a face de Deus como tem se buscado esses dias. Não só o protestantismo, como as demais religiões, todos têm buscado os seus deuses. Por quê? Porque Deus levou o povo ao deserto. Deserto não se trata de espírito. Muita gente entende errado e acha que vai para o deserto porque Deus quer tratar o teu espírito. Não. Quando você é levado ao deserto, Deus te leva lá para tratar a sua carne. Deus nos levou ao deserto para tratar a nossa carne, para tratar os nossos desejos. Deus levou você a esse deserto que você vive hoje, que eu não sei qual é. Falando do confinamento que todos nós temos vivido, eu quero aproveitar e usar isso um pouco. Um confinamento do qual ninguém esperava. Um confinamento do qual ninguém imaginava. Você estava naquela vida louca, trabalhando dia e noite, correndo para lá e para cá, de repente para tudo. Parou tudo. Deus fez a terra parar. E se tem algo que eu tenho absoluta certeza nesses dias que eu tenho vivido, eu já estou trabalhando na minha casa há algumas semanas, porque eu peguei uma gripe forte no começo dessa história, e de lá eu não voltei mais. Se tem algo que ficou muito forte no meu coração esses dias, comentava com a minha esposa, se eu tenho uma certeza para te dizer nesta noite, é que todo mundo, independente de tamanho e grau, a certeza que eu tenho é que ninguém tem certeza de nada. Ninguém sabe nada. Não se tem cura, não se tem prospecção. Se imagina um número, aparece outro. O que aconteceu num lugar não aconteceu a mesma coisa em outro. Deus colocou todos nós em um deserto do qual nós somos dependentes dele. Deus levou a todos nós num deserto do qual nós dependemos dele. A palavra esperança nunca foi tão dita na língua de todos aqueles que estão na mídia como tem sido dito agora. Esperança para isso, esperança para aquilo, esperança para acolá, esperança para tudo. Aí eu te pergunto, qual é a tua esperança? Deus te levou no deserto para tratar a tua carne. Para se chegar à terra prometida, tinha que atravessar o deserto. Para chegar naquilo que Deus tem para nós, nós temos que atravessar o deserto. Ou nós somos dependentes de Deus, em tudo. Em tudo. Estava lendo um comentário hoje, muito interessante por sinal, que os reflexos psicológicos disso ninguém sabe como vai ser. Grandes companhias, grandes empresas estão preocupadíssimas com os seus colaboradores, porque não sabe como vai ser, nunca se passou por isso. Não há precedentes históricos para se fazer comparativos. Nem a Segunda Guerra foi comparada a isso. Aí a gente fica tentando imaginar por que Deus nos levou a isso. Deus nos levou a isso para que nós sejamos dependentes dele, para que nós venhamos a entender que Deus vai tratar a nossa carne, o nosso desejo, o nosso ego, aquilo que eu sou. Porque para chegar naquilo que Deus tem, que é a terra prometida, eu tenho que ser tratado. Os deuses do Egito caíram, a Páscoa passou. E agora nós entramos no deserto com o Egito atrás e a terra prometida na frente. Um deserto que não gera nada, mas um deserto do qual Deus fala com cada um de nós. Um deserto que Deus mostra quem Ele é.
Um deserto do qual ele falou a Moisés: diga ao povo que eu sou o que sou. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu sou o Senhor que faz todas as coisas. Eu sou o Senhor que me manifesto no meio do meu povo e me revelo ao meu povo. Amado, Deus te colocou dentro da tua casa para se revelar a você, para dizer a você quem Ele é, o que Ele vai fazer. Como as coisas fazem falta na nossa vida, como a nossa rotina faz falta. Nunca se postou tanto na internet comida. Meu Deus, todo mundo inventou de cozinhar. Por quê? Porque a vida parou. Tudo parou. Porque Deus é maior do que tudo. E esse deserto que Deus nos colocou, eu quero profetizar na tua vida agora. Pastor Renato, você vai profetizar na minha vida no deserto? Vou, porque Deus profetizou sobre o povo dele no deserto. No deserto. E cada passo que nós vamos dar esse mês você vai entender o tratar de Deus no teu coração. Cada passo que nós vamos dar você vai ver a importância que Deus tem para mim e para você. Porque é muito simples. Nós estarmos na igreja 2, 3 vezes na semana, aquela vida corrida, trabalho, vem para a igreja, trabalho, vem. Não. Quando você pega o livro de Atos, eles se juntavam nas suas casas e faziam as suas reuniões de oração. Eles oravam, eles profetizavam. A igreja começa depois da ascensão de Cristo com os apóstolos. Eles começam a pregar e as igrejas começam a surgir. Até então eram as sinagogas dos judeus. Mas quando a igreja surge, começa esse negócio de orar, de estar junto, de caminhar. O que é culto? É ajuntamento. Por isso que eu falo que pregar aqui para você na internet não é um culto. O culto é aí na tua casa. A palavra está indo, mas o culto é aí. E eu quero profetizar algo na tua vida. Você aí na sua casa confinado, ou trabalhando, se colocando, se expondo ao risco de ser contaminado. Não importa o deserto que você tem enfrentado. Eu não sei qual é. Eu não sei se é o deserto do desemprego que já chegou ou vai chegar, ou você está temeroso a chegar. Mas não importa o deserto que você tem enfrentado. Não importa o deserto que você está entrando. Para muitos, este confinamento foi um deserto. Um desespero. Pastor Renato, como é que vai ser? E o meu ganha-pão? Alguns já foram dispensados. Falei com uma pessoa essa semana que foi dispensada. Falei com uma pessoa semana passada desesperada. E ela falava: pastor Renato, eu estava para assinar o contrato da compra da minha casa. E agora aconteceu tudo isso. Meu marido foi dispensado, eu assino segunda-feira. E a pessoa falando comigo, você fica naquela situação, o que eu falo? Eu falei: fala a verdade. Ela falou: não, mas eu vou falar. Mas pode ir tudo por água abaixo. Eu falei: não vai. Deus é fiel. E vai se concretizar. Segunda-feira, 2:30 da tarde, mandou uma foto toda feliz com o esposo, com o contrato assinado na mão. Por que eu estou dizendo isso? Não importa o deserto que você está, ou o deserto que você entrou, ou o deserto que você já estava antes de começar toda esta pandemia. Não importa. Pastor Renato, você é louco. Às vezes nós temos que ser loucos, porque a loucura deste mundo para Deus é sabedoria. Por isso que o mundo não entende Deus. Por isso que o mundo não compreende Deus. Por isso que ninguém consegue saber como serão as coisas. Ninguém consegue saber como será. E o mais terrível, quando você vê os grandes homens, os grandes senhores das nações falando: irmãos, eu tenho que assistir pela minha profissão, e às vezes eu dou risada. Fazemos isso, fazemos aquilo, planejamos isso, Deus vem, desmonta tudo e não acontece nada. Por quê? Porque Deus é Deus.
E Ele não deve satisfação para ninguém. Não importa as circunstâncias em que você se encontra. Não importa. Esse caminhar no deserto agora, eu quero deixar isso muito forte no teu coração. Esse caminhar no deserto agora, esse entrar no deserto e caminhar sobre ele agora, eu profetizo sobre a tua vida, a sua porção está em Deus. A minha porção está em Deus. A minha porção não está na mão dos homens. Pastor Renato, meus clientes foram embora. Quando tudo começar a voltar, meus clientes não vão voltar. A sua porção está em Deus. Amados, nós temos que entender. Se você que me ouve aí hoje, nesse dia 16, eu gosto de falar a data porque ela marca. A data crava na nossa alma. E eu já falei e vou repetir isso. Daqui 5, 10, 15, 20 anos, nós vamos olhar para trás e vamos dizer: aquele Egito ficou, filhos. Alguns vão lembrar, outros não vão. Aquele Egito ficou. Muitos vão dizer: ficamos confinados durante meses. Já há países dizendo que o confinamento vai até setembro. Aí você fica pondo a mão na cabeça e fala: Deus, como vai ser isso? É desesperador para nós como homens. Mas eu fico tentando imaginar. Às vezes eu me coloco a pensar: como será que é Deus sentado no seu trono, olhando para nós? Alguns dados que eu busquei esses dias pelo motivo do meu trabalho. O que se buscava em despoluir o planeta em quase 165 anos aconteceu em 23 dias. Diz que uma das coisas que proliferou o vírus foi a falta de poluição. Em 23 dias o planeta parou. A sua vida parou. A minha vida parou. O mundo parou. Mas Deus não parou. Ele está só começando. E a palavra de esperança que eu te dou nesta noite: a sua porção está em Deus. Não está no homem, não está no trabalho, não está nos seus clientes, não está na tua carteira, não está no teu patrão, não está na empresa que você trabalha. É difícil dizer isso, a gente tem que ter muita convicção, só que eu tenho que ter fé. Eu vivo pela fé. Paulo já falava: eu vivo pela fé. O que é fé? Eu não estou conseguindo ver, eu não consigo enxergar, mas eu tenho convicção de que Deus é comigo e Ele tem para nós todas as coisas que Ele nos reservou. E eu quero dizer isso de novo: você não é deste mundo, você não faz parte deste mundo. Se a sua vida é celestial, se você que me ouve nesta noite tem a convicção de que você serve a Cristo de coração, alma, espírito, se você tem convicção que você traz o teu dízimo, a tua oferta, se você tem convicção de que quando você dobra o teu joelho, você consegue chamar a atenção de Deus, se você tem convicção de que aquilo que você faz agrada o coração de Deus, eu tenho que te declarar algo. Se nós somos realmente criaturas celestiais, criadas por Deus e cuidadas por Ele, nós só podemos ser mantidos pelas coisas celestiais. Eu não sou mantido pelas coisas deste mundo, eu sou mantido pelas coisas celestiais. E as coisas deste mundo, todas elas, todas, a minha vida, o meu respirar, está na mão de um Deus que é celestial. Portanto, a tua ansiedade, o teu desespero, eu declaro para você nesta noite: caminha, caminha. Não fui eu que tirei você do deserto. Não fui eu, pastor Renato, comunidade de família, ou seja lá qualquer igreja que você queira, que te tirou do deserto. Não foi Moisés que tirou o povo do deserto. Abre aspas um pouquinho aqui. Quando eu falo tirar o povo do deserto, levar o povo ao deserto, se manifestar, o manifestar de Deus no deserto, não foi o homem que fez. Aquela geração que saiu do Egito, ninguém conhecia Deus.
Ninguém sabia quem era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, falado no livro de Gênesis, ninguém sabia. Tanto que um dos argumentos de Moisés foi qual? Qual foi um dos argumentos de Moisés? Deus, mas como que o povo vai acreditar em mim? Deus falou, vai lá, Moisés. Vai lá que eu farei maravilhas na sua mão, e você é o meu representante, você é o Deus vivo para eles, porque eu me manifestarei em você. E isso aconteceu. E eu quero declarar na tua casa, você que me ouve aí nessa noite, levante a tua mão e saiba, Deus se manifesta dentro da sua casa, aí confinado onde você está, e Ele fará maravilhas aí dentro, Ele fará maravilhas na tua casa confinado, e pode ter certeza que quando isso começar a passar, Deus continuará a fazer, só que Ele fará a vontade dEle, e não a minha e nem a sua. Aquele povo não conhecia Deus. Deus vai lá, tira eles do Egito, coloca eles no deserto e manda caminhar. Ezequiel capítulo 20, versículo 10. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Quem te levou ao deserto não foi o teu patrão, a tua casa, a tua circunstância ou qualquer pandemia que seja. Quem colocou todos nós dentro de um deserto foi Deus. Nós achamos que são as coisas deste mundo que nos levam para lá. Números capítulo 15, versículo 41. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amado, entenda na sua casa. Entenda aí reunido com a tua família nesse dia de hoje. Entenda. Ele diz, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não é eu, não é ninguém. É o Senhor, o teu Deus. Esse que está escrito na tua Bíblia. Essa palavra viva que se você abrir, ela é capaz de tirar um monte daqui e lançá-lo no meio do mar. Esse é o Deus que diz para mim e para você, eu sou o Senhor, Deus de todos vocês. E ele diz mais nesse capítulo 15, versículo 41 de Números, que vos tirei da terra do Egito. Amado, quem te tirou do Egito foi Deus. Por isso que eu citei no começo, se você parar hoje e olhar para trás, você vê a vida que você tinha e a vida que você tem hoje. E você que ainda não deixou este mundo que está aí fora, você tem a oportunidade de hoje na tua casa dobrar o teu joelho, levantar a tua mão e dizer, Deus me recebe como teu filho amado. Mas se você já fez isso, foi Deus que te tirou do Egito, daquela vida podre, suja, escravo deste mundo. Foi Deus que foi lá e te resgatou através da morte do teu filho na cruz. Foi esse Deus que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Um amor que não tem tamanho, não tem como explicar. O nosso consciente, inconsciente, a nossa mente não consegue imaginar. Que amor é esse que eu dou ao meu filho para resgatar um monte de gente pecadora que não valia nada? Por isso que eu falo, você para no deserto hoje, olha para trás, ficou um Egito para trás, uma vida destruída para trás. E à sua frente tem uma terra prometida. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, Números 15, 41. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Ele afirma no começo, dizendo, eu sou o Senhor, vosso Deus. E aqui ele diz, para ser o vosso Deus. Oh, aleluia. Como é bom hoje na nossa casa a gente poder olhar para baixo. Há muitas circunstâncias que nós olhamos para cima. Mas hoje eu te digo, como aquele republicano, não como aquele fariseu, olhando para baixo, e Jesus utilizando-se disso falou, o fariseu batia no peito, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo o pobre, eu faço de tudo. Eu faço de tudo, eu me mostro, nossa, como é bonito, como é legal. Por isso que eu digo que muita gente ainda não entendeu o que é a internet, irmão. Isso às vezes me revolta, eu falo para minha esposa, eu desligo, eu não consigo. Igrejas indo no supermercado, fazendo vídeo em supermercado, comprando coisa para fazer cesta. Para mostrar para quem? Depois mostra todo mundo montando, depois faz outro vídeo aqui e começa a soltar tudo isso. Amados, isso é contra a Bíblia, não está na Bíblia. O que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Tem gente entrando no quarto, fechando a porta e fazendo live, orando dentro do quarto. Jesus, tem misericórdia da sua igreja. Tanto que se orou esses dias, Deus perdoa o nosso pecado. Não, pastor Renato, eu tenho que levar eles para ir junto comigo. É Deus quem faz. Pregue a palavra de Deus e deixa o Espírito fazer. E essa palavra tem poder hoje, falando aqui para você, 16 de abril de 2020. Eu sou
O Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Essa é a palavra que entra na tua casa. Foi Deus quem te tirou da terra do Egito. É Ele que afirma para mim e para você, para ser o teu Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Isso é a palavra de Deus. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que nos trouxe hoje aqui para saber que Ele é Deus. Porque por essa caminhada que nós vamos passar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Chora. Esbraveja com Deus lá dentro. Entre em juízo comigo, diz a sua palavra. Pega o Salmo 76, o Salmo 86. Pega o Salmo 42 que eu citei esses dias. Oh, quão grande era quando nós nos alegrávamos e íamos à tua casa, Deus, todos alegres, indo à tua casa. De repente, cadê a casa? De repente os templos ficaram vazios. De repente nós voltamos a Atos dos Apóstolos. E percebemos que o nosso culto é a nossa família. Para de se mostrar. Para de lamentar. Existem alguns segredos no deserto. Falarei provavelmente a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Porque eu oro todos os dias, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem levar a sua igreja. Eu sei que você pode estar aí angustiado, mas tenha certeza dessa palavra que eu falei para você agora. Semana que vem falarei do livro de Deuteronômio, do capítulo 8. Daquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus. Eu até tinha colocado aqui, depois tirei. 1 mês e 15 dias caminhando no deserto, o povo comete um dos piores pecados. Eu sei que na sua casa isso não acontece. Eles começam a murmurar. A murmuração fez com que todos morressem no deserto. Eles se levantam contra Moisés, contra o teu irmão, se levantam contra Deus. E eles falam uma frase terrível. Capítulo 16 de Êxodo. Antes tivéssemos ficado no Egito e morrido lá. Tínhamos panelas de carne na nossa frente, tínhamos uma abundância medonha de coisas na nossa frente. Agora estamos num deserto para morrer aqui. Foi Deus que te levou para o deserto, e é Deus que vai te sustentar nesse deserto. Foi Deus que te colocou nesse deserto, e é Deus que vai se manifestar nesse deserto. É Deus. Eu vi esses dias pessoas tentando de todas as formas levar palavras vãs, coisas destrutivas, coisas que não geram nada. Os discípulos chegam a Jesus e dizem: o que nós fazemos para te agradar? E ele fala: dê de comer para quem não tem, dê roupa para vestir para quem não tem. Vocês vão estar fazendo para mim. Temos que fazer. Como igreja temos que fazer. Tenho que fazer a vontade dEle. Só que é para Ele, não é para mim. Quando você entra no deserto, o seu eu acaba, a sua carne acaba. No deserto Ele vai testar a nossa fome. No deserto Ele vai testar o nosso desejo. No deserto Ele vai testar a nossa paciência, a nossa perseverança. Mas Deus nos conhece. Eu quero louvar a Deus pela tua vida nesta noite, para que você possa crer que Deus é verdadeiro, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Eu quero que você creia. Eu quero que você creia, porque eu quero ler e fechar com você esse versículo, para que você entenda que aquilo que Deus tem para nós
é muito maior do que aquilo que eu imagino. A terra prometida para nós, cristãos nesses dias, é ter a convicção, eu tenho falado isso, é ter convicção. Eu quero ter convicção, eu quero ter certeza de que aquilo que eu faço agrada o coração de Deus. Só que eu também quero que você entenda, eu quero que você compreenda nessa noite, que com toda a luta que você tem passado na sua casa, com todo esse desespero que você tem vivido aí, foi Deus que te colocou nessa circunstância. Salmo 103, versículo 14 diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Deus conhece você. Deus sabe o que você tem passado dentro da sua casa. Deus sabe o que você tem vivido aí. Deus sabe que temos diante de nós uma jornada perigosa, irmãos. Se expondo a pegar esse vírus maldito que tem varrido a terra. Dizem as teorias que os números de infectados e mortos são 5, 10 vezes maior disso que tem sido divulgado. E olha como Deus é bom. Ele guardou a todos nós. E vai continuar a nos guardar. Mas isso não significa que eu vou ser insano. Não seja insano. Deus sabe dessa jornada perigosa e árdua que nós vamos atravessar. Já estamos atravessando. Jornada que tem serpentes pelo meio do caminho, tem escorpiões pelo meio do caminho, tem ciladas, tem dificuldades. Um deserto árido e estéril. Hoje você na sua casa pode parar, olhar para os lados, você só vê areia. Você só vê areia. Não tem nada. Pode ser que você esteja sendo sustentado sim por uma cesta básica, como eu acabei de dizer aqui. Não sou contra a cesta básica, querido. Eu sou contra fazer propaganda e quebrar a palavra de Deus fazendo isso. Isso eu sou contra. Sou contra ficar se utilizando da Bíblia para ganhar coisas deste mundo. Deus sabe das nossas dificuldades. Você pode olhar dos lados hoje e imaginar o que será de mim. Eu sei que muitos que me ouvem nessa noite estão pensando assim. Mas eu vou te dizer algo. Se Deus nos levou para o deserto, Ele vai nos sustentar nesse deserto. Esteja preparado para viver de maná. Esteja preparado daqui em diante a viver daquilo que é o suficiente para um dia. Pastor Renato, mas isso é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas já vivi isso. Já vivi isso. É muito difícil. Mas esteja preparado. Esteja preparado para olhar dos lados e não ver ninguém, a não ser um povo caminhando com você naquele deserto árido sem nada. Nunca se esqueça que a ceia e a Páscoa nos traz essa lembrança. Nunca se esqueça de que o nosso Cordeiro é Cristo Jesus que morreu por nós naquela cruz. Nunca se esqueça que Ele estava com aquele povo naquele deserto. Cristo estava lá. O Cordeiro, quando foi sacrificado para a Páscoa, era Ele. Era Cristo morrendo por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome daquele que nós adoramos. Eu amo dizer isso, amados. Quando eu começo a ler isso, essas coisas movem o meu coração. Bendito seja o Senhor que eu creio que você crê, que colocou as muralhas de Jericó abaixo, num sopro. Bendito seja o Senhor que eu creio que você crê aí na sua casa, que os olhos dele são como chamas de fogo. Eu não consigo entender isso. Os seus cabelos são brancos como a neve, as nuvens são como poeira dos seus pés. Ele está em todos os lugares, Ele está na sua casa. Aonde você está, Ele está. E Ele diz para mim e para você: todos aqueles que me invocarem, eu me manifestarei. Invoque ao Senhor na sua casa. Aproveite esses dias que você tem vivido, invoque o nome do Senhor. O seu nome é para sempre. O nome dele é para ser louvado aí onde você está.
pois Ele é o Senhor. Amados, como é difícil nós entendermos que Deus é Senhor. Entenda que Deus é o seu Senhor. Ele não nos deixou que nós fôssemos sozinhos por esse deserto. E por que você diz isso, pastor Renato? Justamente por causa do texto que eu li no começo, eu quero fechar com ele mesmo. Ele diz bem assim, se você prestou atenção no livro de Êxodo 13, 20 e 22, assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, e à noite numa coluna de fogo. Interessante que várias versões que você busca, pode buscar, você vai ver isso. Deus ia adiante deles. Deus sai do teu trono, se manifesta em coluna de nuvem, e aquela coluna vai durante o dia fazendo sombra e guiando o povo, e à noite uma coluna de fogo para esquentar o povo, para que não morressem de frio. Deus está diante da sua casa. Se você entrou no deserto, tenha certeza de que há uma nuvem de glória dentro da sua casa. Há uma nuvem de graça e de misericórdia dentro da sua casa. Há uma nuvem de graça sobre aqueles que estão trabalhando e se colocando ao risco desse vírus maldito que varre a terra. Aqueles que estão confinados, tenha certeza que durante o dia uma nuvem cobre a sua casa. O livro de Êxodo fala sobre isso. Levíticos também fala. Uma nuvem de glória cobre a sua casa. À noite, uma coluna de fogo para nos esquentar. E o que mais me chama a atenção nesse texto, eu fecho com ele. Para os guiar pelo caminho, amado, é Deus quem te guia. Não vá pelas coisas deste mundo, mas vá pela palavra de Deus. Ela é fiel e verdadeira. Ela é inerrante, ela é a nossa bússola é a palavra. Para guiar pelo caminho de dia e de noite, coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem dia e noite. Aqui eu fecho. O povo caminhava dia e noite. Eles não se cansavam. As roupas não se desgastavam. Não havia fadiga. E o povo caminhava. Porque Deus era com este povo. Eu quero que essa palavra entre no teu coração e fique dentro da tua alma. A cada culto que nós passarmos, nós vamos caminhando até chegar à terra que Deus nos prometeu. Que terra é essa? A terra que nós vamos ter convicção de que foi Deus quem nos deu. E Ele vai sustentar a tua vida. Esta primeira jornada à terra prometida, eu quero deixar no teu coração. Fui eu quem vos tirei do Egito. Foi Deus quem te tirou do Egito, deste mundo. Porque eu sou o seu Deus. Eu sou coluna na tua casa e diante de vocês. E aqui ele usa a pessoa no singular. Eu, o Senhor. Ia diante deles numa coluna de nuvem. Ou seja, era Deus se manifestando diante do povo numa coluna. Amado, eu tento imaginar. Aquele povo marchando e aquela coluna na frente. A nossa mente não consegue acompanhar. Não consegue. Deus é o seu sustento. E Ele sabe que você é pó. E Ele não ia te colocar numa jornada que Ele sabe que você não suportaria. Porque Ele sabe. Salmo 103 que eu acabei de ler. Eu sei que vocês são pó. Eu sei. E eu sei que vocês precisam de mim. Que você fique com essa palavra, nós vamos louvar ao Senhor. Mas que você fique com essa palavra de Salmo 103, versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quem eu sou. Ele me construiu, Ele me fez. Antes da criação do mundo, você que está aí me ouvindo, Ele te fez. Ele já tinha planejado tudo isso. Agora me cabe a atitude que eu tomo. Uma atitude de saber que Deus é aquele que nos formou e está conosco nesta noite. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que nós somos pó. Se coloque de pé na tua casa, feche os teus olhos, você com a tua família. Eu quero orar. Pai, que Teu nome seja engrandecido nesta noite. Nessa jornada tão difícil que todos nós temos feito, Deus.
difícil aos nossos olhos, mas não ao Senhor. Tu sabes, Deus, da jornada perigosa, árdua que nós temos. E eu sei que o Senhor será com este povo, porque a tua palavra diz isso. E eu afirmo e reafirmo que a tua palavra tem dito isto. Pai, que nós possamos ser humildes e saber que o teu nome aparece em nós. Não somos nós que aparecemos, mas é o teu nome que está sobre nós. E tudo que vem sobre a nossa vida é o teu nome que se manifesta em nós, porque tu és o Deus, o eu sou. Teu filho morre naquela cruz para que hoje eu possa caminhar a terra prometida. Ele se entrega como Cordeiro Santo naquela cruz, morre por mim, pelos meus pecados. Eu não era merecedor, mas a tua palavra diz que o Senhor me escolheu esse povo que nos assiste, esse povo que cultua na sua casa, e essa palavra seja sobre eles. Não importa, Deus, a circunstância que nós vivemos hoje, mas importa sim as tuas mãos dentro de nós, as tuas mãos sobre nós, sobre a nossa casa. Guarda o nosso sustento, acalma o nosso coração e traz esperança. Que possamos trazer palavras de esperança, palavras de fé, porque ao final disso tudo nós vamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu creio nessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar,
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluias. Que Deus seja louvado na tua vida. E eu quero deixar isso ao seu coração. Sua porção está em Deus. Caminhe, amado. Por mais difícil que seja, caminhe. Não deixe de caminhar. E que esse versículo do livro de Números, capítulo 15, versículo 41, faça parte desses dias teus. Semana que vem vamos nos deparar com o Mar Vermelho. Essa é a caminhada. Que você esteja preparado para aquilo que Deus tem. Que você esteja preparado para aquilo que Deus vai fazer. A nossa fé nunca foi tão testada como está sendo nesses dias. E quanto mais testada é a nossa fé, aquele que permanecer fiel, Apocalipse, aquele que permanecer fiel até o fim, ganhará a coroa da vida. Eu preciso ser fiel. Fiel a essa palavra. Fiel ao Senhor. Eu preciso permanecer fiel, porque o Números 15, 41. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ele é o seu Deus. Que vos tirei da terra do Egito. Você não faz parte mais desta terra. Ninguém da sua casa mais faz. Você deixou toda essa história para trás e está marchando para aquilo que Deus tem, que é para adorar, engrandecer e magnificar o nome dEle, porque tudo que nós fazemos é por Ele, para Ele, e o nome dEle será engrandecido. Ele é o Senhor. Porque quando nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, Ele cuida de nós, porque nós somos os seus filhos. Que essa palavra possa cravar o teu coração. Eu te convido a orar comigo mais uma vez. E eu vou encerrar aqui. Te convido a participar da palavra que vai ser lançada domingo de manhã. E de todas elas que estão sendo lançadas todos esses dias. Tem sido bênção a todos nós. São muitas. Eu teria que tê-las na mão e não as tenho. Mas quero te convidar a estar participando delas. E fazendo com que a palavra de Deus se propague, sim. Mas grave isso. A palavra de Deus se propague. A palavra de Deus apareça. E que eu diminua. E a palavra dele prevaleça na minha vida e na sua vida. Deus seja louvado por este culto de hoje. Semana que vem te convido a estar aqui. Temos essa palavra está sendo ministrada hoje. A palavra que estará sendo ministrada domingo. Eu te convido a estar participando, se interagindo e sabendo que Deus vai fazer muito mais. Curve a tua cabeça aí na tua casa, feche os teus olhos. Pai, obrigado por esse momento, por nos dar a oportunidade de louvar e engrandecer o teu nome. Seja grande, Deus, na nossa vida, que nós possamos diminuir e o teu nome possa aparecer. Que nós possamos ser pequenos, Deus, mas o Senhor possa ser grande. Que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações. Que o Senhor possa usar o teu povo para levar a tua palavra. E que essa jornada à terra prometida, essa jornada nesse deserto, nós sabemos, Deus, que é difícil, que é árdua, mas o Senhor está conosco, está com cada família que nos assiste nesta noite. E eu creio nesta palavra. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Nos guarda, nos abençoa e nos livra de todo mal, porque a Ti pertence a honra, a glória e toda a majestade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado, Deus te abençoe, que você possa saber que Deus é com você e nunca te abandonou, se você não abandoná-lo. Deus te abençoe em nome de Jesus e nos vemos semana que vem para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus, amados. Dizer que te
dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me